Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Tá no ar, tá começando agora pela terceira semana e assim a gente espera que perdure agora até a eternidade, mais uma edição do A Semana AMT, onde a gente aqui destrincha alguns assuntos que muito provavelmente vão estar na pauta aí do noticiário São Paulino, uma espécie de revista eletrônica para você já começar a semana muito bem informado acerca das coisas do São Paulo e o que isso vai influenciar aí, vai ser noticiado no decorrer dos próximos dias, né? Então, é um quadro que vem recebendo bastante audiência. A promessa era de que saísse na noite de domingo, mas muito provavelmente esse vídeo está sendo lançado já na madrugada da segunda-feira, por conta de problemas técnicos, entenda-se por barulhos aqui na rua ou aqui em casa. Então, é melhor a gente gravar na madruga aí mesmo, que tava tudo silencioso, que tá tudo calmo, tranquilo, isso se o cachorro não inventar de começar a latir. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Vamos começar pelo simples, derrota pro Flamengo, né? O Crespo reestreou no comando do São Paulo perdeu pro Flamengo, apostando num jogo extremamente defensivo, jogando por uma bola, parecia os times brasileiros lá contra os europeus no Mundial de Clubes, que acabou, né, nesse final de semana. A análise do jogo já está no ar aqui, então você fique à vontade aí, navegue pelo canal. Você sabe que eu não coloco card, porque eu quero que você destrinche aqui, que você veja tudo que está no ar aqui no Avante, meu tricolor, né? Tanto aqui quanto no nosso site www.avantemeutricolor.com.br. E a derrota acendeu uma luz amarela na torcida, né? Então, um dos temas que nós vamos abordar hoje é isso, né? A pressão interna no São Paulo depois do quarto tropeço seguido. São Paulo perdeu pela quarta vez seguida no Campeonato Brasileiro, só não entra na zona de rebaixamento porque o rival Santos, que era quem poderia ultrapassá-lo, folgou na rodada, né? Então, se o Santos jogasse com o Palmeiras, que seria o seu adversário, e ganhasse, São Paulo dormiria no Z4, no temido C4. Vamos falar da pressão interna, do clima pós-derrota, é importante. Vamos falar também da expectativa do jogo para o Bragantino, dos retornos de Lucas e Lucas Ferreira, né? Os dois treinaram com bola, o São Paulo que não folgou neste domingo, uma decisão de última hora do Crespo, todo mundo chegou do Rio de Janeiro ali já na madrugada de domingo, e se foram dormir no próprio CT para treinar de manhã. Crespo pegando pesado aí, botando a galera para suar, porque precisa mais do que nunca agora mostrar resultado. Então vamos falar também um pouco sobre isso, que deve agitar aí o noticiário São Paulino aí nesse começo de semana, né? Vamos falar sobre Gonçalo Tapia. Os dirigentes do São Paulo confirmaram a contratação lá no Maracanã. Ainda não rolou o anúncio oficial. O jogador desembarca nesta segunda-feira, né? Então, mais uma aí. Deve ter coletiva no decorrer dessa semana, deve ter apresentação oficial, mais um assunto que vai ser pauta. E vamos falar de mercado da bola. Claro, né? Vocês amam quando a gente fala de mercado da bola, é os assuntos mais vistos aqui, tanto aqui quanto no site. Vamos falar aí se o São Paulo vai contratar mais alguém ou se o São Paulo vai vender mais alguém. Então, as duas possibilidades estão abertas e é importante a gente fazer essa atualização. Tá no ar o Semana AMT, fica com a gente, mas antes, você sabe, eu tenho que fazer aquele pedido habitual para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho para receber as notificações, deixe o like, isso é extremamente importante aqui, né? E também compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Mande aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, o que for, reposte nas suas redes sociais, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, tem a opção de virar membro do canal, só R$ 7,99 por mês,
e você ganha como recompensa o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp, onde a gente discute e debate São Paulo 24 horas por dia. É a nossa recompensa para você que ajuda financeiramente aí se tornando membro do canal. Tem a opção do Pix que está na tela, você aponta aí o seu celular para o QR Code, lá no aplicativo do seu banco faz a sua doação. Tem também o Apoia-se, tem também o Amei aqui embaixo, o Amei você faz a sua doação aí pelo próprio YouTube. Enfim, ajude o Avante Meu Tricolor, ajude o jornalismo independente. A gente precisa do seu apoio, do seu incentivo para continuar tocando esse projeto, tá certo? Vamos começar pelo básico, né? Pelo assunto que está aí. O climão no São Paulo depois de mais uma derrota. É a quarta derrota seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, jogando aquele futebol que alguns consideraram pavoroso. Na minha análise eu fui bem sincero sobre o meu sentimento vendo a partida. Acho que a partir do momento que o São Paulo teve uma proposta reativa no jogo, era aquele cenário que a gente ia encontrar mesmo. Então a minha análise foi dentro disso, desse contexto. Mas eu entendo as frustrações do torcedor, as frustrações de quem queria ver o São Paulo jogando de igual para igual com o Flamengo, queria ver o São Paulo mostrando um futebol de mais ofensividade depois dessa parada aí, depois do período de treinos, enfim, é compreensível, tá? Esse debate está lá no nosso outro vídeo, você pode ir lá, assistir lá, né? Aqui a gente vai se limitar às informações, não à opinião. E as informações não contam que o Crespo ficou bem possesso com alguns dos atletas do elenco. Eu vou escrever melhor sobre isso no decorrer dessa segunda-feira, eu prometo, né? Porque no domingo, eu passei o domingo apurando, passei o domingo conversando com as pessoas lá de dentro do São Paulo, e o Crespo ficou bem satisfeito com o rendimento de alguns jogadores. Não descobri nomes nem posições, né? Então, por enquanto não temos revelações bombásticas, mas a tendência é de que o treinador promova bastantes alterações aí para o duelo contra o Bragantino na quarta-feira, né? Um dos pontos que uma das fontes me contou, e eu passo aqui para vocês, é que ele ficou bem incomodado com os erros na transição de jogo, ou seja, na saída de jogo da defesa do São Paulo. O Crespo não gostou do que viu. Ele falou, essa fonte me disse que nas conversas ali, tanto no vestiário do Maracanã, quanto no retorno para São Paulo, aqui para a capital paulista, o Crespo puxou a orelha dos atletas no que tange a isso, né? No que tange aí a algo que foi muito treinado, né? Durante a semana, durante esse período aí, sem jogos, né? Desde que ele assumiu de fato o controle do tricolor. E ele ficou bem incomodado com a lentidão na tomada de decisões, né, na servidão de bolas para o Oscar, por exemplo. Isso a fonte me passou, então eu posso citar. Basicamente aquilo que a gente falou na análise ou no próprio relato do jogo, né, ou durante o jogo ali nas redes sociais, que essa transição de bola do São Paulo estava muito insatisfatória. O São Paulo não estava conseguindo sair jogando pelas asas. E claramente a proposta de jogo do São Paulo é essa, né? Apurando com uma pessoa que estava no Maracanã, tá? E que cobriu o São Paulo no jogo, né? Enfim, um amigo meu carioca, um jornalista amigo meu carioca, ele disse que um dos nomes que o Crespo passou mais tempo ali berrando na beira do gramado foi o do Pablo Maia, né? Então, de fato, o Crespo deve ter ficado bastante incomodado, melhor dizendo, perdão, com o rendimento do volante, né? Mas estava meio claro também, vamos ser honestos aqui entre nós, que jogando com duas linhas defensivas de três, o São Paulo não ia ter muito poder de saída de jogo. Então, vamos ficar bem atento. Prometo que nessa segunda-feira trago mais detalhes sobre isso, mas a expectativa é de que haja bastantes alterações aí no time titular do São Paulo, visto que o treinador ficou bem insatisfeito, né? Para quarta-feira, né, a gente vive uma expectativa aí dos retornos de Lucas Moura e Lucas Ferreira. Os dois jogadores foram ausência lá no duelo do Maracanã. O Lucas de maneira surpreendente até,
visto que ele vinha treinando comum, né, junto com o Ferreirinha ali, tinha já terminado o processo de transição, já estava treinando com os companheiros, né, e teoricamente o São Paulo informou que o jogador foi poupado para aperfeiçoar a parte física. É preocupante, o Lucas não joga faz bastante tempo, a torcida tá pegando no pé. Esse domingo aí aconteceu um episódio bem, vamos dizer assim, curioso no mínimo, onde a mulher do Lucas, a Larissa, né, Larissa Sayad, se eu não me engano é o nome completo dela, ela foi às redes sociais e desabafou ali. Tamanha a pressão da torcida com o ídolo por conta da sua recuperação, que não acontece nunca, né? Existia uma grande possibilidade de ver o Crespo reestreando com Oscar e Lucas jogando lado a lado. Isso não aconteceu, né? Nesse domingo, São Paulo, as imagens dos trabalhos desenvolvidos lá no CT da Barra Funda, o Lucas e o Lucas Ferreira aparecem treinando com bola. Então existe essa possibilidade, né? De princípio, o que a gente apurou é que dificilmente o Lucas vai jogar contra o Bragantino. São Paulo trabalha para ter ele em plenas condições para o clássico do final de semana que vem, né, contra o Corinthians no Morumbi. Então, teoricamente, expor o Lucas num campo menor e mais arcaico, vamos usar esse termo, como é o estádio lá onde o Bragantino está jogando, o Bragantino que fechou o falecido, né, Marcelo Stefani, na Bia Bichedi, sei lá qual é a sua época, né, lugar onde o São Paulo foi campeão brasileiro em 91, aliás, né, e tá jogando num campo menor lá, o Cícero Marques, se eu não me engano é o nome, né, é um estádio municipal lá de Bragança Paulista, bem menor, bem acanhado, bem tacanho, né, então o São Paulo prefere segurar o Lucas um pouco. Claro que isso pode mudar nos próximos dias, aí até a partida, tem mais 2 treinamentos, treinamento de segunda, treinamento de terça, o próprio jogador, visto que a sua mulher foi às redes sociais desabafar, deve estar também muito consternado aí com essa situação de estar fora tanto tempo, então vamos ficar de olho aí, porque num primeiro momento há uma informação de que ele vai ser poupado lá em Bragança, e agora, mas tudo pode mudar, a gente sabe. Lucas Ferreira não. Lucas Ferreira está recuperado, você sabe, dores no quadril, tiraram o jogador, fizeram ele perder alguns dias de treinamento, era meio óbvio que ele não iria para o Rio de Janeiro mesmo, mas a partir de amanhã deve treinar já com o restante do grupo normalmente e ficar como opção para o Crespo aí, para esse duelo contra o Bragantino, que vem de vitória, venceu o Corinthians, né? Então não vai ser uma parada tão fácil assim, igual alguns São Paulinos acham, né? Enfim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Fica essa expectativa aí, pra esses 2 nomes importantíssimos do elenco do São Paulo. Terceiro assunto aqui da lista, Gonçalo Tapia. Gonçalo Tapia, você sabe, chileno de 23 anos, ponta direito, contratado pelo São Paulo por empréstimo junto ao River Plate. Empréstimo até o final do ano que vem. $500 mil a taxa de empréstimo. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador ou o jogador bater as metas lá de produtividade, esse custo vai ser de aproximadamente $2,5 milhões. Eu vi alguns lugares dando $2 milhões. Não, é $2,5 milhões, porque tem as taxas do empresário, enfim, que foram colocadas lá no contrato assinado. Pelo menos todas as fontes consultadas aqui pela reportagem apontam isso. Então, $2,5 milhões. O jogador não foi uma indicação do Crespo, como eu vi muita gente noticiando, mas sim já vinha sendo analisado pelo setor de scout do São Paulo. E como tem um vídeo aqui no canal onde eu explico os bastidores da negociação e tal, é um jogador que já estava acertado, né, pelo menos verbou ali de palavra a sua transferência para o Atlético Paranaense, que está na Série B. Só que no último momento ali, o Marcelo Gallardo, chamou ali os representantes do jogador, com quem ele não vive boa relação, né? Os empresários aí do Tapia enchem o saco lá da diretoria do River Plate, do Gallardo, fizeram um monte de acusações na imprensa chilena, de que o jogador foi boicotado, enfim, uma torta de climão completa. Mesmo assim, o Gallardo optou por relacioná-lo na lista dos jogadores inscritos lá para a disputa do Mundial de Clubes. O River Plate caiu na primeira fase ainda. E aí, meu amigo, entre jogar a Série B e ir para os States para jogar Mundial,
ele preferiu o Mundial. Então estava meio óbvio que quando ele voltasse do Mundial, ele já estava com as balas prontas para deixar o River Plate. Felizmente para ele, um clube do tamanho do São Paulo demonstrou interesse, foi lá, teve muitas dificuldades, né, para avançar no negócio, como se esperava. Então, o jogador desembarca nesta segunda-feira, aqui na capital paulista. A informação foi passada pelos próprios dirigentes do São Paulo, a reportagem da TV Globo, que transmitiu o jogo sábado, e lá nos bastidores conversou, perguntou, os dirigentes confirmaram a negociação, na verdade todo mundo já sabia que ela já estava confirmada, e deram essa informação que ele chega segunda-feira. Então, no momento em que você talvez esteja vendo esse vídeo, não sei quando você está vendo, ele já até tenha sido anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo. Então essa semana aí vai ser muita informação de Tapia, porque muito provavelmente já vão marcar a coletiva de apresentação, aquele trâmite todo, né? O jogador dando declarações, aquela liturgia que você que está aí do outro lado já sabe como funciona, tá? Mas fica tranquilo, não tem novela, não tem boi na linha, não tem nada. O jogador vai desembarcar nesta segunda-feira, né? Não vou falar dessa vez da rescisão de contrato do Zubeldia. Já tem um vídeo aqui no canal onde a gente explica bastante a situação. O que eu posso dar um briefing aqui rapidinho, para a gente não se alongar muito, também para gerar um corte bacana aí, para a gente subir aqui no canal, enfim, né? Afinal, a gente também tem que monetizar e engajar, né? Somos produtores de conteúdo, você daí do outro lado entende, né, o que eu tô falando. É só jornalismo, né? Vai ter aí uma nova reunião no decorrer da próxima semana, provavelmente na terça-feira, tá? O Zubeldia ainda tá no Brasil, ele tá acertando aí a mudança de volta lá pra Argentina, enfim, resolvendo os problemas aí burocráticos acerca do seu visto, enfim, tudo isso. Como eu já revelei, ele assinou uma carta de intenções. Tem um nome, tá? Que eu esqueci de comentar no vídeo, depois um advogado, amigo meu, me corrigiu, né? Ele falou, isso chama-se distrato. Então, o Zubeldia assinou esse distrato com o São Paulo. É uma coisa que você dá a entender que, olha, realmente não tem mais nada, que foi o que possibilitou a inscrição do Crespo lá na CBF, o nome dele aparecer no bid, tá? Então fiquem atentos a isso, porque provavelmente o nome do Zubeldia essa semana sai no bid, lá confirmando a rescisão de contrato, tá bem próximo. O Zubeldia tá tendo uma postura incrível, incrível de verdade, tá? Eu sei que ele é muito criticado aí por muita gente aí, né? Pelo que ele fez em campo, mas fora de campo é um ser humano exemplar. É claro que o São Paulo tem que pagar o que deve. Ninguém aqui tá passando pano pro clube, ninguém aqui... Eu ainda acho vergonhoso o São Paulo não ter R$1 milhão para acertar as pendências com o Zubeldia. Eu já disse aqui, tem a indenização, que é obrigatória, no caso do CLT, mesmo você sendo CLT pedindo demissão, existe uma indenização, todo mundo aqui que já pediu demissão na vida sabe do que eu estou falando, e tem alguns pagamentos em aberto, como premiação pela conquista da vaga na Libertadores, premiação pela classificação no mata-mata da Libertadores, o salário de julho, né, que também entra nessa conta, somando tudo aí, 1 milhão, um pouquinho, é uma vergonha um clube do tamanho do São Paulo querer parcelar isso. Mas o Zubeldia é um cara de extrema integridade, extremo caráter, e tá topando tudo que o São Paulo tá propondo, né? Realmente corroborando, a versão de que realmente foi ele que pediu para sair, ele que não aguentava mais, enfim, estava na hora dele respirar novos ares, sair um pouco dessa panela de pressão que se tornou a vida dele aqui no Brasil por conta dos maus resultados, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Para finalizar, mercado da bola, né, galera? Vamos tentar aqui falar em 3 minutinhos aqui. Não tem nenhum nome na pauta do São Paulo bombástico, assim, pra gente trazer aqui para vocês nesse vídeo, pra gente revelar aqui para vocês em primeira mão. O São Paulo busca no mercado aí um lateral direito, um zagueiro. Depois do jogo de sábado, o Crespo foi bem incisivo ali com os dirigentes, tá vendo? O Sabino não jogou nada, eu preciso de um zagueiro, principalmente que saiba jogar pelo lado esquerdo, né? O São Paulo, a gente sabe, está monitorando aí o Adonis Frias, que está negociando o seu retorno para o futebol argentino, mas principalmente para os Estudiantes. Mas hoje saiu uma matéria no Olé,
né, aquele famoso diário esportivo da Argentina, né, em que é revelado que o Estudiantes não tem dinheiro para fechar um negócio, né. O time mexicano lá, o León, onde o Adonis Farias atua, pediu uma compensaçãozinha financeira para liberar o jogador, ele que tem contrato só até o final do ano. Então fica a dúvida, se o Estudiantes não tem grana, imagina o São Paulo, que vive esse momento aí de bancarrota, de corte total de gastos, de austeridade, enfim. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Os nomes que a gente descobrir ou forem ventilados aí para os colegas setoristas, a gente traz aqui para vocês, né, dando crédito para eles, ou se for nosso, gritando que é exclusivo, né? A princípio, nenhum nome de impacto, pelo menos até a hora da gravação desse vídeo, né? O que está mais quente realmente é a saída. Vou trazer uma informaçãozinha para vocês amanhã aí de que um volante da base tem propostas do futebol europeu. Os empresários estão lá pentelhando o São Paulo através de uma definição, um jogador que não é tão utilizado no time de cima assim, apesar de já ter treinado na Barra Funda e tudo. E os empresários querem tirá-lo. Trouxeram uma proposta de futebol italiano para ele. Então vou contar essa história para vocês amanhã certinho, bonitinho, que eu estou apurando ainda, deixando tudo bem redondinho para a gente não ter nenhum tipo de boi na linha aí, né? Em matérias desse tipo, que costumam ter muito boi de linha. E é meio óbvio que o São Paulo já vem conversando com o empresário dos seus jogadores, falando que realmente o plano é vender mais, né? O Paulo vive um momento financeiro delicado, falta um pouquinho ali para bater a meta de vendas do ano. Vou trazer essa informação também destrinchada, com números e tudo, da meta de vendas, como que tá, não sei o que. O São Paulo que fez uma reunião, né, no final da semana passada, com o seu parceiro lá do fundo de investimentos, me fugiu o nome aqui agora, repórter ruim, gente, desculpa. Madrugada, dá um desconto, madrugada com frio. Né? Para tentar pegar parte dessa grana aí da venda de atletas para investir em reforços. Vai ter um novo encontro no decorrer dessa semana, vai estar lá na nossa matéria, que eu vou publicar tudo bonitinho, tudo redondinho para vocês. Vai ter uma definição sobre isso. São Paulo está desesperado, São Paulo precisa contratar. Vou trazer para vocês também uma informação que a pressão está muito grande vindo do próprio elenco. Os líderes do elenco se reuniram lá com o Belmonte, com o Muricy, enfim, falaram, precisa contratar, cara, tem que reforçar esse time aí se quiser disputar alguma coisa, né? A pressão tá muito grande. E principalmente o São Paulo, eu diria que é mais certo vender do que contratar nesse momento. São Paulo já avisou os caras que, olha, não, vou ter que vender mais um ou dois aí, tá? Então, se tiver propostas, tragam aqui que a gente vai avaliar. Eu vi muita gente na internet aí ventilando o nome do Lucas Ferreira. Lucas Ferreira talvez seja o único que o São Paulo queira segurar nesse momento, né? Então, vamos ficar bem de olho aí. Até porque o São Paulo precisa de grana não só para contratar reforços, mas para acertar algumas situações do próprio elenco, né? Pendências que ainda existem de premiações, enfim, e de salário, de imagem estariam em dias, né? Até a última vez que eu chequei isso, mas as premiações aí têm atrasos, mas assim, nada que comprometa a atuação do time. O time não perdeu pro Flamengo por causa disso, tá? Virou um mantra, né, no futebol brasileiro esse tipo de coisa, né? É isso, né? Tem a situação do Alan Franco, que também vamos ficar de olho. A gente já trouxe na sexta-feira que já está tudo encaminhado, só falta assinar. São Paulo recebeu o Pix lá dos russos referente ao Matheus Alves, já passou para os empresários lá a quantia que estava devendo, quando da contratação do atleta. Tem vídeo aqui no canal explicando muito bem essa situação. Navegue aí, procura aí o que você acha, né? Foi na sexta-feira, mas deve ser algo oficializado aí também, até porque, vamos ser sinceros, São Paulo precisa de agenda positiva. Depois da derrota, depois da forma como perdeu, depois da insatisfação da torcida com o futebol apresentado, com as dúvidas que suscitaram aí por conta do jogo de sábado, e do Z4 batendo ali, cada vez mais perto, o Casares precisa de uma agendinha positiva. O Casares precisa levantar um pouco a moral, precisa de algo para ser elogiado, e aí vai mover mundos e fundos aí, seja para contratar reforços, seja para acertar renovações. Mais precisamente, o caso do Alan Franco também é algo que vai ser de vez anunciado aí no decorrer desta semana. Você sabe, só se acompanhar o Avante Meu Tricolor, seguir aqui o canal, acessar nosso site, seguir a gente nas redes sociais,
que você fica muito bem informado. Você sabe, aqui não passa nada, nada, absolutamente nada. A gente informa tudo, deixa você muito bem informado aí acerca das coisas do tricolor. Beijo do gordo, tchau. A gente volta com qualquer momento com mais informações. Deixa nos comentários aí sua opinião acerca dos assuntos, o que você acha, quem você acha que o São Paulo deve vender, quem você acha que o São Paulo deve contratar, se você torce pro Lucas jogar, o que você acha que vai dar quarta-feira. Quero ouvir o que você, torcedor, tem a falar. A gente volta depois. Tchau.